Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um FATIPcast. Esse projeto que a FATIP tem de trazer temas que sejam relevantes tanto para a educação teológica quanto também para a igreja. E nós queremos sempre contribuir para que haja essa reflexão. E sempre teremos um tema, né? Nós temos já uma agenda nesse ano com um tema importante, relevante, mas o tema de hoje é um tema que tem sido muito falado, né, muito especulado, mas nem sempre as pessoas compreendem o que significa isso, né? Falam muito, mas sem entender e sem saber exatamente o que é. Ou seja, a inteligência artificial. Por isso o tema do nosso FATIPcast é FATIP e a inteligência artificial. E convidamos para estar conosco aqui, né, para nos falar desse tema, né, nos esclarecer sobre esse tema, o nosso irmão, pastor da igreja da IPI do Brasil, jubilado agora pelo Brasil, recentemente jubilado, e professor aqui da FATIP, professor José Roberto Cristofani, né, Obrigado. que está aqui conosco. Ele, tem quem acompanha, quem segue, né, o professor Cristofani, ele tem trabalhado com a inteligência artificial, recentemente lançou até um curso sobre isso, né, de como você aproveitar da inteligência artificial para sermões e estudos, e a gente vai conversar sobre isso também, né. Vamos apertar ele um pouquinho aqui, né, sobre essas questões para a gente compreender e como, a gente pode utilizar essa ferramenta, né. E até onde a gente pode utilizar essa ferramenta também, ok? Então, Cristofani, seja muito bem-vindo Muito a obrigado, mais um Marcos. FATIPcast. Você já participou no Dia da Bíblia, né, sobre isso, e agora sobre esse tema. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, reverendo. É muita alegria tê-los aqui. Espero que seja mais um momento de reflexão e de aprendizado para nós e para você. Possa ajudar você a refletir sobre o seu ministério, seu trabalho pastoral. Amém, amém. Bom, sobre inteligência artificial, a gente ouve falar muito, alguns demonizam, né, outros, né, exaltam bastante a inteligência artificial. Eh, mas vamos começar por algo bem básico. O que é a inteligência artificial? Pois bem, a inteligência artificial é um processo de tecnologia que reconhece padrões. Basicamente, a inteligência artificial é dividida em 2 grandes áreas, né, a área preditiva, que trabalha com dados e previsão, por exemplo, previsão do tempo, a previsão de terremotos, catástrofe, e a mais popular, que é a inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa, ela tem esse aspecto de gerar novas ideias, novos conteúdos, especialmente novos textos. Mas é importante que se diga que a inteligência artificial já tem aí pelo menos uns 40 anos que ela vem sendo desenvolvida. Com o advento do ChatGPT, ela se popularizou. E muita gente conhece a inteligência artificial através dos chats, o Copilot, o Claude, o Qwen, agora mais recentemente, né, as inteligências artificiais, da China O e DeepSeek? DeepSeek também. E essa, ideia de que a inteligência artificial se restringe ao chat empobrece a compreensão e estreita a compreensão. Um outro detalhe importante, que é para que a gente saiba, é que a inteligência artificial é uma máquina. Nós estamos lidando com um computador, não tem ninguém do outro lado. A ideia da inteligência artificial geral, que é a AGI, que é criar uma inteligência pensante de fato e produtora,
eh, ainda está longe de conseguir isso com uma inteligência que sinta emoções, que tenha alguma capacidade realmente intelectiva. O que nós temos é um aprendizado de máquina que, através do reconhecimento de padrões, vai construindo uma base de conhecimento, vai sendo treinada, como nós chamamos, com machine learning, isso é, a máquina vai aprendendo a partir de erro e acerto, né, e sendo alimentada por dados. Então, a inteligência artificial é essa máquina poderosa, claro, né, em termos de processamento de muitos, né, terabytes, bilhões de parâmetros, né, a gente tem aí inteligência artificial com 1,6 bilhões de parâmetros, 1 trilhão de parâmetros. Então isso basicamente é a inteligência artificial, que muitos dizem que não é inteligente, mas é uma maneira de nos referirmos para diferenciar da inteligência natural, a inteligência humana, né. Certo. É interessante você colocar isso, porque, hoje, né, pelo menos no senso popular se coloca, pensa em inteligência artificial com o chat, né, GPT, né, e essas questões aí no lidar ali com, né, com aquelas robozinhos de bancos, né, mas, ela, como você disse, já vem há muito tempo, né, sendo trabalhada, né, e nós chegamos num ponto em que ela realmente evoluiu bastante, né, e ela está aí. Bom, o fato é que, nós estamos numa faculdade, Perfeito. né, e a inteligência artificial tem sido utilizada, né, nas faculdades. A minha pergunta é: como que a gente utiliza da IA, né, da inteligência artificial para o ensino e aprendizagem? Como é que funciona isso? A inteligência artificial para a educação, ela tem um amplo, né, espectro de aplicações, desde simular experiências, né, na área, de química, física, engenharia e, para o nosso caso, teologia, facilitar o trabalho de pesquisa. As aplicações, na nossa faculdade, isso eu tenho feito, sabe, coordenação da também sabe, aplicado nas minhas aulas. Nós temos, na verdade, um assistente muito capaz, que entrega dados, não com tanta precisão, porque dados nós não teríamos um primeiro ato acesso a muitas áreas. Realmente em alguns, então, por exemplo, quando eu tenho a o a assistência que eu exegética, lógica, mental dos, vamos falar aqui só dos chats por enquanto, da inteligência artificial, é uma ferramenta muito poderosa, porque me entrega resultados, eu levaria muitas horas para pesquisar. Eu posso, estudar o livro de Levítico dentro de um contexto de, produtividade. Eu sei que não se trata disso, mas nós pastores de comunidade temos muitos afazeres, além da pregação, além do ensino, nós temos muitos outros afazeres. Então, esse, uso da inteligência artificial poupa tempo, primeiramente, depois, nos entrega, dados que precisam ser trabalhados, que precisam ser elaborados,
e nós não teríamos acesso de outra forma, especialmente nós treinados aqui, alunos, ler textos de outras línguas. Nós não somos, pelo menos eu não sou poliglota, né, mas posso ter acesso, por exemplo, rapidamente a muitos dados. Outra aplicação dentro da faculdade pode ser para avaliação, dados. Nós temos aí 400 alunos EAD, se a gente quiser traçar um perfil, nós poderíamos usar inteligência artificial para traçar esse perfil rapidamente, perfil, psicográfico, eh, psicografia, que, dá as características, né, onde essa pessoa mora, qual a idade, sexo, formação. Nos ajudaria grandemente, né, a definir políticas nacionais para isso. Eh, Também podemos, usar para produzir texto. Aqui tem um problema que nós vamos tratar, claro que é um problema ético, mas nós podemos produzir texto para o boletim da igreja, para, eh, meditações, para postagem, a amplitude de aplicações é variadíssima, vai depender de um treinamento anti e aqui na faculdade eu tenho, aliado a inteligência artificial, a exegese especialmente, que é uma área extremamente especializada, a literatura, nós temos em português, às vezes não é suficiente, porque temos temos obtido bons resultados, melhorar a qualidade, dos trabalhos, no o desenvolvimento do vocabulário, a correção, por exemplo, os alunos, alguns, talvez seja o caso está me assistindo, ter pago para um revisor revisar o português da monografia da exegese, para entregar ao presbitério, para estar aqui no curso. Isso tudo a inteligência artificial pode fazer. E, bastante ação. Giovanni, me diz aqui, tem esse leque de recursos, de ferramentas, né, que podem ser utilizadas e pode nos ajudar bastante no estudo, no aprendizado. Mas é confiável? Por exemplo, essa que você colocou da revisão do português, a gente pode confiar que essa revisão feita pela inteligência artificial, vai realmente cumprir com tudo aquilo que nós precisamos da revisão, né, que não precisamos utilizar o recurso, né, humano, ou seja, de alguém para fazer isso, né, e emendo mais ainda, a inteligência artificial, ela é infalível? Forma alguma, reverendo Marcos. Eh, ela vamos começar então dessa questão da falibilidade. Todas as inteligência artificial tem uma nota no rodapé, né, os dados fornecidos, os resultados, podem conter erros. E a gente chama a inteligência artificial de alucinar. Alucinar é quando a inteligência artificial, eh, dá respostas enviesadas, e a gente chama assim pelo vieses, né, ou dá respostas errôneas, ou respostas incompletas, eh, é tão falível, né, como uma máquina qualquer, né. Então, eh, não é possível confiar em todas as entregas, né. Agora acontece, e aí sim, a primeira questão que é sobre a revisão, se nós podemos confiar, podemos, porque nós, temos ferramentas treinadas para isso. Então eu vou dar o exemplo aqui, já uso aqui, usamos no curso de pós-graduação, uso com os alunos, que é Clarice. Clarice é uma inteligência artificial específica para correção de corrige
é treinada em muitos idiomas, ela corrige texto com a ortografia portuguesa, né, do acordo ortográfico, corrige estilo, corrige, construções, sugere melhorias. Então são inteligências artificiais, a gente está no plural sempre, treinadas especificamente para isso. Inclusive tradução também? Tradução também. Mas são, você deve usar inteligências, nós devemos usar, específicas para cada trabalho. Eh, por exemplo, se você precisar revisar um texto no ChatGPT, aí você corre o risco de ter algum problema, algum erro, não é totalmente confiável. Mas essas inteligências específicas, né, essa especialização está ocorrendo numa velocidade alucinante. Temos, eu diria milhares já de inteligências artificiais, são treinadas para cada área, revisão, criação de blogs. A gente usa no ChatGPT um recurso, claro que na versão paga, chama a criação de GPTs próprio. Então, você cria um GPT especializado em fazer revisão de texto teológico. Então você carrega um dicionário teológico, carrega dicionário, verbetes em português, você carrega determinados, obviamente que tudo com senso de para dentro desse GPT e treina ele só para isso. Então a possibilidade de haver erro é muito menor. Depende também, né, dos alunos e colegas, da precisão com que você pede a tarefa, né. Você não sabe a tarefa, usa a inteligência artificial só como Google melhorado, né, vai ter muitas dificuldades, né, vai até se desencantar, né, a quantidade de absurdos que encontra e recebe em resposta. Então, tem que treinar a máquina e treinar também o maneira. A ideia que eu defendo é esse artificial ajuda a formular boas perguntas, a escrever bem, a escrever metodicamente, a ser claro, conciso, preciso, que a gente chama de engenharia de prompt, né. Treina o usuário, antes de treinar a máquina, você treina o usuário para usar recursos. Então sim, a resposta são resultados confiáveis, muito confiáveis. Diversas editoras já estão trabalhando com revisão. Obviamente que essas ferramentas têm um custo, né. Para uma instituição como a nossa, valeria a pena pagar uma Investir, né? ferramenta de revisão, porque são muitos, boletim, comunicado, e-mail, revisão de tudo, revista que nós temos, livros, então, mas uma ferramenta específica. O ChatGPT não vai ajudar Só muito, só o chat, né? E essas ferramentas, essas inteligências, têm versões gratuitas é. e pagas, né. A gratuita ela tem um limite, não atende a tudo que a gente instituição, ela tem que pagar, né. As versões, o comércio funciona assim, oferece, eh, doce, né, os pessoas, se você quiser, mas você vai ter que pagar. É um modelo de negócio que a gente chama, né, Hum. sido muito bem sucedido na inteligência artificial, até o evento do DeepSeek, né, e outras iniciativas que têm aí aberto possibilidade, e não sabe até quando, né, de usar gratuitamente. Acontece, a versão gratuita, você está sempre com uma versão da inteligência artificial, eh, anterior. Segundo, você tem limite de requisições, você pode usar, um determinado tipo
uma determinada quantidade de interações. Outra coisa é que a precisão é menor, né. Gratuito, ele é mais genérico, ele pega coisas assim para deixar o gosto feito assinar, né. Agora isso tem que ser visto como um investimento, né, se está em um curso, tendo uma graduação, uma pós-graduação, para doutorado, vale a pena escolher uma intelectual para poder ter resultados, né, não ter limite de conversas, né, ações, depende do uso que você quer fazer. Legal. Assim, essas inteligências, trabalhado com elas aí, pesquisado bastante sobre isso, é quem está no assistindo, está nos ouvindo, pode entrar em contato com você para que você possa indicar e as melhores, vamos dizer assim, né, e específica, né, como você disse, são produzidas especificamente para esse trabalho ou para aquele trabalho, para que, quem nos assiste, quem nos ouve, tenha também essa orientação na hora de fazer, porque quem nunca mexeu, não sabe se essa é boa, se essa não. Acho que seria interessante se você Olha, pudesse entrar em contato contigo e ajudar. pode entrar sim. Nós temos, eh, eu mantenho meu canal de estudo no YouTube, meus canais de estudos bíblicos. Recentemente agora, eu estou fazendo pós-doutorado artificial e Bíblia, e faz parte desse projeto grupos de WhatsApp, e também um canal, hoje até mudei o nome, é Estudando a Bíblia com o IA, né, que tem mais relação com, então você pode encontrar, né, nas redes sociais, através de @jrcristofani. Vai me encontrar no YouTube, no Facebook, no Instagram, principalmente, se eu sair aí de outras redes sociais, da conta realmente, trabalho para Flá. Então, @jrcristofani, e depois o pessoal põe no GC aqui, né, pode entrar em contato tranquilamente. Você acredita que com o desenvolvimento cada vez mais da inteligência artificial, ela vai substituir o docente? Não, e sim. Explica. Ela não vai substituir o docente pelo aspecto de criatividade e relacionamento, interação emocional com o aluno, mesmo à distância, né, a presença do professor em sala de aula, esses aspectos de relacionamento humanos, são, dizem que nós vamos chegar a isso, né, com a inteligência geral, mas não é o caso agora. Então o professor é insubstituível como pessoa, relaciona com os seus alunos, suas alunas, aspectos, criatividade, emoção, qualidade, compaixão, todas aquelas coisas que caracterizam como pessoa. O professor vai ser substituído? Sim. Por exemplo, na produção de material didático, as escolas não vão pagar material. A escola aqui ainda paga. Sim. Não sei se há um teto futuro de não pagar. Por quê? Porque a produção de conteúdo, vinculada à inteligência artificial é muito mais barato, é muito mais enriquecedora, mais profunda, porque nós temos o conhecimento, ainda que sejamos doutores, sejamos aí trabalhando na do tempo, nós não somos, né, capazes de lidar com a de dados ínfimo, né, da inteligência artificial. Então, o professor vai ser substituído nessas tarefas mecânicas, né, então, você faz
que acontece, por exemplo, em questionários de múltipla escolha, o sistema corrige, também se o sistema de inteligência artificial. Com a inteligência artificial está sendo mais rápido e mais preciso. Você pode, corrigir, né, as tarefas assim, que algumas universidades têm 1.000, 2.000 alunos EAD, né, então, faz um processo, correção automatizada, até de textos, não só de No questões de múltipla escolha. nosso caso seria as tarefas avaliativas. Tarefas avaliativas. É possível fazer, né, treinar uma inteligência artificial para isso. O professor pode ser substituído sim, respeito também à, informação. Às vezes, isso acontece com frequência, quando não tem uma informação, um determinado dado, né, e você pode rapidamente buscar esses dados, precisão, né, precisando até matemática, né, na inteligência artificial. Então, a questão não é se a inteligência artificial vai substituir os profissionais, sejam professores, sejam outras áreas, mas vai em que medida ela vai suprir as tarefas que profissionais fazem. Harari, né, escreveu um livro sobre tecnologia, e outros têm defendido a ideia de que muitas profissões vão desaparecer, e elas são mecânicas, repetitivas, e não faz mais sentido um ser humano fazer a tarefa. Não é o caso do professor, né, o professor tem, além do conhecimento, tem o aspecto humano, mas também a inovação, a criatividade, né, site, e o diálogo, né, olho no olho, percebe-se aprendendo, está com alguma dúvida. Mas a meu chamado aí, né, se posso dizer, é que os professores e pastores aí usem o máximo que puder a inteligência artificial para são são dominados, né. Eu tenho dito que a máquina é o senhor, e a máquina é seu escravo, no sentido de ela é a inteligência artificial é um assistente muito bem treinado para tudo. E sim, É, trazendo um pouquinho para o pastorado, eu vou falar lá da década de 90, um fato que aconteceu comigo, e, do videocassete, né, e eu trouxe era uma mensagem muito boa, assim, de um pastor, e então eu levei na igreja, coloquei lá o videocassete, então naquele dia eu não preguei, eu coloquei essa mensagem que eu queria falar sobre um determinado tema lá de família, eu gostei muito, eu acho que queria compartilhar e socializar com a igreja. Aí acabou, né, aí veio, uma pessoa, né, um presbítero, mas poderia ter sido outro, veio e falou assim: "Ah, tá vendo, não precisamos nem de pastor, é só colocar o videocassete aí, já resolve isso, né". E eu peguei e falei para ele: "Tá bom, mas quando você precisar de uma visita diante dos problemas que você enfrenta, aí você chama ele então para vir". Eu tenho mais ou menos videocassete. liga o videocassete e vê se resolve o seu problema, de estar com você, de te abraçar, de te acolher, te acompanhar na hora que você está vivenciando. Ele falou: "Não, tá certo", mas né, mais ou menos por aí, né, ou seja, não vai substituir essa interação, né, humana, Forma ela vem como uma ferramenta que pode nos ajudar em muito, né, e eu fui bastante feliz nesse sentido em falar isso. Agora, pensando nisso, na questão agora do pastor, da pastora, porque nosso público, quem está nos ouvindo, nos assistindo, são pessoas que estão fazendo aqui a FATIP, e são membros das nossas igrejas, né, e estão muitas vezes assustados até com essa questão da inteligência artificial, ou às vezes não estão usando da maneira correta, da IA.
eh, fazer sermões, estudos bíblicos, é é é é correto a gente usar a inteligência artificial? Eu volto aqui ao início, né, da nossa fala, quando você disse: "Estão assustadas", né, e como eu tenho desenvolvido trabalho nessa área, eu fico antenado para ver o que que o pessoal posta. Aí o rapaz lá, um vídeo, pecado usar o ChatGPT, né, para preparar sermão. Do outro lado, outro extremo, um outro jovem, eh, ensinando, as pessoas em um curso pago, né, ensinando as pessoas a usar o ChatGPT para preparar o sermão, para deixar o sermão pronto, né. Ele disse, o pai dele também é pastor, e ele no curso, né, ele fala que o pastor vai economizar tempo para outras coisas, né, mas vai ter o sermão pronto, né. E aquela Eu acho que é uma quase brincadeira, o que eu chamo de brincadeira de posto, esses, eh, aventureiros, né. Ou por um lado, são os apocalipse, que acho que isso vai acabar destruindo as igrejas, cidades, né, a integridade do pastor, e por outro lado, esses que querem usar como atalho, né, quer usar a inteligência artificial é como apenas um instrumento para preguiça dele, né, não prepara sermão. Muito bem, dentro desses 2 polos, no meio, a minha perspectiva é a seguinte: que a inteligência artificial deve ser usada para preparar estudo para sermões, como assis ela não deve fazer o trabalho que cabe a você. Então, por exemplo, você tem um texto. Se você perguntar a interpretação daquele texto, a inteligência artificial vai te dar. Mas o que você precisa é que alguém treinou aquela máquina, de uma determinada maneira que ela vai entregar aquele resultado. Você escreve, né, o pedido, interpretar o texto em português, vai supor, vai utilizar literatura só em português, não vai usar outra literatura. Então, o trabalho de preparação de pão pode ser, eh, pode utilizar a inteligência artificial de algumas formas. Por exemplo, criar temas para o sermão. Aí você tem um texto bíblico, pede para ele criar, né, ou sugerir 10 temas relevantes sobre aquilo. Claro que você tem que dar o seu público-alvo, tem que conhecer bem a sua igreja, né, pra senão ele, como qualquer inteligência, eh artificial, ele é genérico, né, vai gerar o que ele acha a mais apropriado. Ah, textos de ser interpretado, você tem então o uso da inteligência artificial para consultar comentários, consultar livros, artigos, como eu disse, até em outros idiomas, né, que dão maior clareza. Você tem aí roteirizar o seu sermão. Às vezes, o roteiro que a inteligência artificial oferece, ela não oferece sem ela não a inteligência artificial, você tem que entender isso, ela não entrega nada que você não pediu. Quando ela entrega o que você não pediu, é porque está alucinando. Então você tem que aprender a pedir as coisas com precisão. Então, neste caso, você pode roteirizar, né, a gente chama de esboço de sermão, faz um esboço de sermão, para determinado assunto. Ou uma experiência que eu tive muito bem. Eu escrevo,
gravo aulas a pastores ribeirinhos. Não tem acesso à internet, eu gravo as aulas e o grupo leva essas aulas a esses pastores ribeirinhos. Eu moro aqui no Sudeste, sempre morei aqui. Então conheço a realidade dos pastores ribeirinhos, o dia a dia deles, qual é a época de cheia, de vazante, quase aprendi. Então o que que eu fiz? Eu selecionei meia dúzia de reportagens e artigos, até uma tese, sabe, e treinei um ChatGPT no perfil dos ribeirinhos. O que afinal de contas é o ribeirinho? Onde ele vive, ele come, ele planta, como que ele lida com as cheias, então criei um perfil ribeirinho com a inteligência artificial. E os textos esse texto e treinei ela. Depois, eu fazia exposição do texto para a inteligência artificial, sugerir temas e esboços de sermões baseado no perfil dos ribeirinhos. Foi uma experiência muito bacana, porque eu estudei juízes tem aquele ciclo, 6 elementos, né, Deus chama juiz, Israel peca, Deus chama o juiz, Deus liberta, Israel peca de novo, tem um momento de paz. Então esses 6 elementos, eu chamei de cheia e vazante. Cheia é quando o rio está alto, o amor de Deus está pleno, e vazante é quando o povo pecou, né, e está precisando de misericórdia. Então saíram, assim, esboços de sermões que eu nunca poderia ter criado sozinho, porque eu não conhecia a realidade, ainda não conheço, mas através da inteligência artificial eu dei para, criar sugestões, né. Isso é importante também. Você esteja, né, domínio da máquina, avalie o que ela te entrega, né. Vai empregando qualquer informação. Mas de base, assim, eh, eu diria que a gente pode usar, deve usar a inteligência artificial para preparar sermões, tudo, roteiro para célula, etcétera, como auxílio, como assistente, e não entregar a tarefa para a inteligência artificial, né. Stefane, em relação a isso que você está colocando da inteligência artificial como uma ferramenta, né, que vem nos auxiliar na preparação de sermões e tudo, o que eu tenho ouvido de muitas pessoas é assim, essa preocupação dela substituir realmente, né, a questão, por exemplo, da oração, da iluminação do Espírito Santo, né, eh como é que você lida com isso? Como é que você vê essas questões? Né, eu tenho comigo, assim, que se você usar para preparar todo o seu sermão, que você diz, né, para satisfazer a minha preguiça, né, e ali eu realmente, tô delegando a ela fazer aquilo que é a minha responsabilidade, né. Então eu não eu tenho que usá-la realmente a meu favor, né, e não para fazer aquilo que eu tenho que fazer, né. Então, como é que você vê? Eu acho que talvez você lidando com isso já há bastante tempo, você deve se deparar com essas situações ou com essas perguntas constantemente. Sim, sim, não só pergunta de outras pessoas, mas os meus próprios questionamentos, né. Qual é o limite do artificial para eu fiz um vídeo, eh, tendo 5 coisas que a inteligência artificial não pode ter aprovações. Eu vou citar 3 delas. Primeiramente, a inteligência artificial não pode gerar espiritualidade. Qualidade que transparece, né, que emerge do texto bíblico, da experiência de uma personagem com Deus, de um grupo, de um povo com Deus, da igreja.
Deus com Jesus, ela é capaz, a inteligência artificial é capaz da espiritualidade, porque é uma máquina, tem alma, não tem sentimento, etcétera. Então, a espiritualidade é algo que a inteligência artificial não pode pegar. Então, a espiritualidade, o sermão, é você o responsável, dar os contornos e o embasamento, espiritual e da espiritualidade. Tem relação com a oração, com a meditação, com o silêncio, né, bíblico, Deus. Então esses segundo elemento que outra coisa que a inteligência ela não pode fazer, é no preparo de sermões e bíblico, o aconselhamento, etcétera, é a emoção. Você, se entrega ao texto, sente as emoções do texto, personagens do texto, mas também coloca a sua emoção no texto, né. Quem nunca chorou lendo Jó, né? Quem nunca se alegrou lendo Ruth, sorriu, né, lendo um trecho. Então essa interação emocional, esse aspecto emocional, é muito importante na relação com o texto bíblico, porque você está se relacionando com pessoas, são os personagens do texto que tiveram experiência com Deus, e vai se relacionar com a sua comunidade, para quem você vai entregar essa mensagem. A inteligência artificial não pode fazer isso. Terceiro limite, e aqui é um limite importante também, é o limite da consciência da fé, né. Você pode ler um ateu lê a Bíblia, a gente tem aí, atualmente um ateu, né, dando curso, ele assim, é bem famoso, né, filósofo aí midiático. A Bíblia, né, para quem crê, para quem não crê também, né. Esse aspecto da fé é um aspecto subjetivo, é um aspecto da interação com o Espírito de Deus, nossa fé em Jesus, a nossa consciência, né, pecado, nossa ideia, né, de relacionamento com Deus, e não é só intelectual, é emocional, é ciente até e consciente também, é o aspecto da fé. E um aspecto subjetivo, da subjetividade humana que a máquina não tem. Então basta esses 3 elementos, esses 3 limites para você ver que a inteligência artificial é incapaz de fazer um sermão ou um estudo bíblico, faça jus ao texto, faça jus àquela experiência, positiva ou negativa com Deus que está relatado no texto. Então esses são os limites da claro, tem limites do conhecimento também, né, porque cada inteligência artificial é treinada com determinados dados. Hoje a gente não sabe que dados são esses, mas já sabemos como ela está elaborando os pensamentos, né, a cadeia de pensamento dela. Então, é muito importante que você tenha isso. A inteligência artificial até sugere, né, no final uma oração, né, ela até escreve oração. Mas nós sabemos que oração é aquela, eh, espontaneidade do espírito, né, comunhão, né. O espírito, quando estamos angustiados, né, faltas palavras, o espírito intercede por nós, coisas. Agora não tenho dúvida também que o espírito de Deus usa qualquer tecnologia, a maneira, né, para nos Dando, né? para nos edificar, para nos
corrigir, nos exortar, para nos mostrar a verdade, como qualquer tecnologia facilita, né, o relacionamento Deus ou o atrapalha, né. Eu não tenho dúvida de que tanto usa, mas é o espírito, não é a máquina, parte os dados estão Fanny, a gente poderia ficar aqui bastante tempo falando sobre isso, né, e a gente, vendo em você, eu estou aqui, tá sempre em contato, ver o quanto você está, eh, entusiasmado com isso, que outro porque você vem pesquisando isso há muito tempo, né. E agora caiu de paraquedas nesse assunto e tem utilizado, né, a inteligência artificial como recurso aí muito importante. As aulas, cursos que mas, nós tivemos o primeiro congresso nacional de teologia da FATIP, que o tema era sobre isso, né, os desafios Uhum. éticos e teológicos, das novas TICs, né, tecnologia da informação, comunicação, e na qual a inteligência artificial está aí. Então, a pergunta que eu faço para você, para a gente estar encerrando, é quais são os problemas tão éticos, teológicos, né, envolvidos aí, nessa questão da inteligência artificial, seja na educação, também na igreja? Pois bem, nós temos alguns desafios éticos bem importantes. Eh, não vou priorizar nenhum, né, e não vou apresentar por ordem de importância, mas essa questão da substituição do profissionais, eh, pela inteligência, ela vai causar um impacto no mercado de trabalho, nas igrejas também, certeza, e nas suas instituições. Então é preciso ter isso, como eticamente nós vamos lidar, né, com a substituição de determinadas funções, claramente ser pessoas, né. Uma pessoa pode ser treinada, né, eu lembro que a máquina de escrever, né, para o computador, Sim, a gente temia perder o emprego, né, é que foi treinada a era do computador. Então é uma questão social, mundo do trabalho importante. O aspecto ético, sacaria, tem relação com o caráter da eu sempre coloco você tem me ouvido falar isso em reuniões aqui, coloco os meus alunos e tenho colocado aonde quer que eu passe, né. E a questão do plágio, cópia, do uso, da apropriação indébita de ideias, ferramenta, certo, a ver com caráter, a formação da pessoa, no nosso caso é uma formação bíblica, que aplicam para mediar essa ética, né. Então, o uso da inteligência artificial, eticamente, não ter que o sermão é seu se não foi você que preparou, Hum. ou, Exato. né, ou foi a inteligência artificial pregar como se fosse seu. O aspecto é esse no contexto aqui, vem da formação de pastoras e pastores, a questão do plágio, né, que incomoda muita gente, é restringido inicial, tem muita gente, no caso dos meus alunos isso, a gente pegar o resultado do ChatGPT e transcrevir, né, é com aquelas palavras típicas, né. O ChatGPT no começo ele usava sempre uma palavra tapeçaria, né. Então era fácil você saber que era o ChatGPT. Quem que usa a palavra tapeçaria? Exceto, né, o nosso amigo cantor lá, né, tapeçaria de Ó, Stênio Março. Estênio Março. Não é uma linguagem do nosso vocabulário, a gente percebe lá. Outro desafio ético, nesse sentido, é no relacionamento com a máquina e a pessoa, né. Sabendo que a máquina foi alimentada por uma empresa, a máquina foi alimentada por uma perspectiva
econômica, por um viés político, teológico, por, pessoas que às vezes, a maioria das vezes, não tem nem religião, não crê em nada. Então, esse uso, né, essas informações, o critério, não de qualquer sapo, né, engolir nenhum sapo, mas também usar, ciente de que aquilo ali tem finalidade. Sabe que a inteligência artificial, para nós mortais aqui, para facilitar nosso dia a dia, né, mas em âmbito global, né, sou teórico da conspiração, não acredito nisso, mas de fato quer estabelecer um domínio, né, a perspectiva da inteligência artificial é assustadoramente assustadora, né. Eu Hum. porque ela tem capacidades quase então a ética precisa permear essas relações, ou o conteúdo, com a máquina e com as pessoas, então, que vão receber esse conteúdo, mas também com as pessoas que produzem conteúdo. Então é uma discussão, ponto de vista teológico também, muito, eh, presente. Os primeiros textos, e a maioria dos textos tem trazido essa preocupação, ética, né, com minorias, com falta de acesso a tal, poder financeiro, com desemprego, com toda uma série de questões no meio ambiente, né, o custo das pra produzir essas e tal, assim, a gente vai tentando perceber, né, que exclusão nós podemos estar. Hoje eu digo a humanidade, né, ou grande parcela da humanidade. Então são desafios éticos bem importantes que devem, partir desde o caráter dos princípios que nós, professamos e no qual nós somos criados, até questões sociais, do trabalho, das comunidades, hein. Legal. Stefane, obrigado. Obrigado Eu eu. creio que quem, está nos assistindo, ouvindo, teve um momento aí de esclarecimento sobre a inteligência artificial e como utilizar da melhor maneira, de maneira ética inclusive, essa inteligência artificial. Então, a nossa gratidão aí pela, Obrigado. por você estar aqui com a gente falando sobre isso, e teremos, outros encontros aí, porque esse é um tema, que interessa muito, que está agitando aí a nossa sociedade. Eu creio que você tocou muito bem nessa questão da exclusão, por com toda essa tecnologia, nós temos aqui no nosso país pessoas que não têm acesso ao mínimo na internet ali, Então eu acho que isso é uma discussão que vale a pena, pastor, pastor, teólogos, teólogas, tá discutindo sobre isso. Então, as últimas considerações. Eu queria você tocou num assunto, ter produzido cursos, né, eu o convite aqui Claro. para que está vindo, eh, eu fiz um curso pequeno de 90 minutos, o uso da inteligência artificial para preparar sermões. E o que eu coloco nesse como você pode dar instruções passo a passo para, utilizar na preparação de sermões. Então, entre em contato pelas minhas redes sociais, @jrcristofani, eu mando o link para você. É um curso gratuito, é um curso de 90 minutos, tem hora e meia para arredondar, né. É um curso aí de 17 pode fazer ali uma sentada, né. Ver como funciona, para ver se essa conversa de fato pode produzir, alguma coisa. Então eu convido você para acessar esse, né, prepare sermões impactantes com inteligência.
Legal. Manda uma mensagem para mim, @jrcristofani ou drcristofani@gmail.com. Eu um enorme prazer de mandar o link para você gratuitamente interar, né, ou iniciar ou aprofundar aí contato com a inte eu agradeço realmente o convite do autor da nossa cidade aqui. Espero que esse podcast, né, esse podcast tenha aí ajudado as pessoas a compreender um pouco mais. Legal. E a gente vai estar, colocando para você aí, todos esses endereços eletrônicos, vamos dizer assim, né, aí na legenda aí, se você vai ter tudo isso, inclusive daquele vídeo que você falou, o que a IA não faz por né, não faz, né. Então a gente vai estar colocando tudo isso para que você tenha acesso, tá. Mas realmente faça contato com o professor Cristofani, e ele tem muito, né, a falar sobre isso, a te ensinar sobre isso. Eu acho que vale a pena se você quer realmente conhecer mais sobre a inteligência artificial e utilizar dela como um recurso aí que vai te ajudar aí no seu ministério também, ok? Um grande abraço para você, que você possa curtir, compartilhar, desse Atipcast para que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos. Grande abraço, até o próximo mês. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a igreja. Até mais.